E vai vir mais neném por aí, graças a Deus. Provérbios capítulo 9. O capítulo 9 de Provérbios, ele tem dois convites. E esses dois convites, eles se contrastam. Um é loucura, um convite à loucura. E o outro, um convite à sabedoria. Você vai perceber, na hora que fizermos a leitura dos versos, que fica claro a existência de dois convites para a vida. E no caso, são dois convites, cada um oferecendo um banquete. A sabedoria, ela faz um convite através de um banquete para a vida. E a loucura, ela também oferece uma mesa, um banquete, mas isso é para a morte. O primeiro convite, que é o convite para a sabedoria, é o convite da prudência, da cautela, do temor. E o segundo é um convite que é baseado exatamente na loucura e na ignorância. Então nós vamos encontrar dentro do banquete da sabedoria pessoas que têm o temor de Deus, desejam o temor de Deus. E no banquete da loucura, nós vamos encontrar pessoas que não querem saber, até conhecem, mas não querem. E nós vamos encontrar aqueles que ainda não conhecem, por isso fazem o que faz. Muitos de nós aqui já fizemos parte da mesa do banquete da loucura, porque não conhecíamos o Senhor da vida. Mas depois que conhecemos o Senhor da vida, vou usar um termo aqui para que você compreenda. Nós passamos até a sentir repulsa, nojo, por algumas coisas que a gente já fez. Por vergonha, onde eu estava com a cabeça, ou por que eu não conheci Jesus antes. E aí vem o conforto para a alma, que Deus não leva em conta o período da ignorância, não é? E através aqui da ilustração de banquete, a gente vai perceber aqui que Deus manifesta o desejo de reunir todos os que quiserem. Ele deseja que se sentem à mesa com Ele. Esse é o convite de Deus e o desejo de Deus. Não faria sentido o livro de Provérbios se Deus já tivesse estabelecido pessoas que nasceram para ir para o inferno. Aqui a gente vê claro, o Senhor dizendo, quem quiser, quem buscar, quem temer. Então o bandido, o inescrupuloso, o perdido, ele pode a qualquer hora receber uma palavra através da sua vida, um convite, uma pregação, um hino, uma mensagem, alguma coisa que o céu trabalhe. Ele se aquebranta, recebe Jesus como Salvador, abandona a vida do banquete da morte, chora pelo tempo em que ele esteve assentado à mesa do banquete da morte e passa daí para frente a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso, fica claro no capítulo 9, como em outros textos da Bíblia, que através desta ilustração que o Senhor Deus está usando a vida de Salomão para falar, Deus deseja que todos nós sentemos em volta dele no banquete para a vida. Deus não quer ninguém perdido. Ele não tem prazer em que ninguém se perca. E nesses dois banquetes, a gente vai encontrar, então, sabedoria de um lado e a ignorância do outro. A gente vai encontrar a questão aqui da loucura, mais uma vez, como um símbolo, um exemplo de mulher fazendo convite. Mas aqui a gente percebe que é apenas um personagem que ele está usando como símbolo para ilustrar. Então nós vamos encontrar sabedoria de um lado, como alguém que está oferecendo a vida, e como se fosse uma pessoa do outro lado, a gente pode dizer assim, que representando aqui, e Salomão está falando para um homem, está falando para o filho,
Então é como, ele está dando exemplo da loucura como se fosse aqui uma mulher que vai lhe fazer, que poderia lhe fazer tal proposta. Mas a gente vai ver no texto, que não tem nenhum contexto machista aqui, pelo contrário, o que tem aqui é apenas um conselho, porque é possível sim, um homem dar conselho errado para o outro e chamar o camarada para loucura. Quantos aqui já não foram chamados para assaltar, através de outro homem, para fazer maldade, para pecar? Então, não aplica-se aqui exclusivamente ou unicamente a figura de um sexo, mas assim a figura de um ser humano. Vamos lá, versos de 1 a 6. Aqui nós vamos encontrar um convite para uma festa. A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas, que significa perfeição. Preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade, ela clama: venham à minha casa, todos os ingênuos, e aos que não têm juízo, ela diz. Venham, comam de meu banquete e bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam, andem pelo caminho do discernimento. Aqui está dizendo que a sabedoria preparou uma grande festa e que a provisão é muito farta. A sabedoria clama, grita, diz o texto, de uma forma aqui muito clara, que é como se ela saísse às ruas e dissesse assim: ei, eu tenho uma festa para vocês, eu tenho bom vinho, eu tenho a mesa farta. Ela estabeleceu as colunas dentro da sua casa, chamou as suas servas para que elas também pudessem auxiliar para que tudo desse certo. E ela diz que os convidados são muitos, mas, diz o texto, esses convidados devem deixar a companhia dos insensatos para entrar no banquete. Não se entra no banquete da sabedoria com aliança com a impiedade, com aliança com pessoas de insensatez. Então eu sempre falo aqui, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela vai dizer: nós decidimos o que queremos ser. Nós definimos o que queremos ser. Se fizeres o bem, já em Gênesis, haverá aceitação para você. O Senhor falando com Caim. No entanto, Caim, se você resolver dar vazão ao que você acha, ao que você pensa, ou as tuas ideias, os teus conceitos, você não vai ter aceitação. É isso que Deus fala para Caim. Se você fizer o bem, vai ter aceitação. Agora, se você quiser fazer o mal, olha, está à porta, vai te engolir. E de fato, Caim optou pelo erro. Então aqui fica claro que para sentar-se nessa mesa, nesse banquete da sabedoria, não se pode fazer em companhia de insensatez, de alianças erradas, de comportamentos errados. Ela diz: eu convido a todos, mas você nunca vai encontrar na Bíblia Deus obrigando Saul a se converter, Deus obrigando Ofni e Finéias a se posicionar. Você sempre vai encontrar Deus dando oportunidades. Quem quer, tudo bem. Quem não quer, é uma escolha. Por quase 120 anos, Noé constrói a arca. As pessoas têm a oportunidade de ver ele construindo. Escolham, mas não escolheram. Então, a gente sempre vai ver isto. A gente vai ver Jesus falando com Nicodemos e lhe dando uma oportunidade para que ele escolha. A gente vai ver Jesus na cruz, nos últimos instantes, ainda concedendo oportunidade. Um zomba e outro pede perdão. Um aceita. Então aqui o texto está dizendo que a festa da sabedoria, quem por ela faz a opção,
vai ter grande provisão, vai ter grande fartura, porque na casa da sabedoria há situações favoráveis, boas, para aqueles que querem. O texto nos mostra isso com uma grande qualidade e nos fala sobre esta condição que todos nós temos, que é optar entre aquilo que Deus concede de bom e aquilo que as pessoas escolhem como ruim. Nós vamos sempre encontrar isso aí. Falando em escolhas que nós encontramos aqui nesse texto, veja bem, a palavra está nos dizendo que a sabedoria está clamando nas ruas, ela está dizendo, venham. E é exatamente isso, irmãos, que nós encontramos quando a gente olha para esta vida e nós nos damos conta das escolhas que nós fazemos. São apenas 18 versos e dá fácil para discorrer sobre eles. Quem aqui na vida já não recebeu propostas e convites para coisas erradas, estando na casa do Senhor? Quem não? Quem aqui já não foi tentado emocionalmente, tentado pela pressão do meio, a desistir da fé, a olhar para quem está errado e aparentemente essa pessoa está triunfando? Quem aqui não viu isso na vida? Às vezes dentro de uma casa, filhos criados no Evangelho, filhos criados na casa do Senhor, bem criados pelo pai e pela mãe, um escolhe a vida e outro escolhe a morte. Uns resolvem seguir ao Senhor, outros resolvem optar pelo caminho do pecado. E na verdade, cada um de nós tem que optar, tem que escolher. Caminhar com a sabedoria significa se sujeitar, estar disposto. A gente vai ver aqui do texto, não hoje, mas no livro de Provérbios, que ser preguiçoso é uma escolha. Sim ou não? É uma escolha. A gente vai ler aqui no livro de Provérbios, por exemplo, quando o Senhor fala, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. E a gente vai ver a vida passando por algumas pessoas e elas estão pouco se importando, poucas se lixando. Aí chega um dia em que a loucura diz assim, bom, eu vou até aqui com você. Daqui para frente você segue com a colheita. É isso que dos versos de 1 a 6 está dizendo, que a festa da sabedoria, ela oferece as melhores provisões. É muito ilustrativo isso. Por quê? Irmãos, quem obedece a palavra, aqui falando de ensinamento, vai ter uma vida abençoada. A senhora agora há pouco contou um testemunho. Vai ter uma vida guardada, o Senhor vai lhe prover. Provisão tem a ver aquilo que você hoje pode estar não tendo, mas Deus já guardou, Deus já preparou, Deus já ajeitou as coisas. Quem anda na sabedoria terá as melhores provisões. Isso é verdade. Às vezes eu encontro alguns colegas de escola, alguns amigos que passaram pela minha vida, e que eles optaram, com inteligência, com capacidade, eles optaram pelo caminho errado. E hoje alguns deles não conseguiram ainda se estabelecer na vida. Ora, se eu estou com 55 anos, a média dos meus amigos da faixa etária é de 50 por aí. E aí você vai olhar pelo caminho que eles escolheram. Aí fica difícil, irmãos. E é isto que os versos estão dizendo. Que a sabedoria, ela tem provisões. E quem comer do pão que ela serve, jamais terá fome. No que ela está dizendo? Que quem anda, por exemplo, em justiça, não vai ter fome de justiça. Que quem anda na obediência, não vai ter fome de obediência. Quem anda, por exemplo, no caminho dos princípios e valores de Deus, no que diz respeito ao Senhor repreender o devorador, fique tranquilo. Olha que coisa interessante que Davi escreveu. Ele disse, eu fui moço, hoje sou velho, olha o que ele disse, mas eu nunca vi ele não viu nenhum, eu nunca vi um justo mendigar o pão.
Agora, quantas pessoas que você conhece que às vezes estão dentro da casa do Senhor e que passam por situações que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Então, quando você vai fazer um apanhado mais apurado, você vai descobrir deslealdade durante a vida, quebra de princípios, falta de fidelidade com Deus, falta de semeadura. Só que essa pessoa esqueceu que um dia ela vai chegar num tempo em que as forças físicas não vão mais ser as mesmas e que o relapso com valores e princípios tem o seu preço. Ora, quem desprezou a sabedoria tem que estar preparado para o dia da velhice, para o dia da angústia, para o dia da necessidade. Como? Por exemplo, a Bíblia não fala, lança o teu pão sobre as águas, e quando ela baixar você vai ver o que você tem, a semente? Pois bem, o que isso significa? Hoje você deve plantar bondade, fidelidade, lealdade, amor, sinceridade, tudo que é de bom. Faça o bem e não veja quem. Não é? O que a mão direita fizer, a esquerda não olhe. Porque a gente não sabe o dia da adversidade. Isso é um princípio que a gente vai ver aqui, não hoje. Agora, quem não anda por esse princípio faz o quê? É egocêntrico, não respeita valores e princípios. E aí no dia de amanhã, e eu vejo muito isso acontecer, às vezes com a gente. Eu não tenho tempo para visitar os outros, eu não me importo, não congrego, não sirvo, não sinto a dor do meu irmão, não me envolvo com nada. Mas o dia em que me dá uma dor no pé, eu quero a igreja na minha casa. Eu quero assistência total. Se ele demorar 2 dias para vir aqui, já vou sair da igreja. Mas você olha para o histórico da pessoa, você não vê essa semente que ela plantou. Eu disse para uma pessoa um dia que resolveu sair da igreja. Eu falei, querida, você quer se comparar com fulano? Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto tempo você anda junto? Aliás, eu não te vejo andando junto. Olha os seus termos, seu vocabulário, o seu estilo, a sua vida. Não dá para comparar quem anda na bênção e quem anda no paralelo. Pode não gostar, mas é uma verdade. Então, o que o texto está dizendo, querido, e a gente precisa captar isso aí, é que a escolha sempre é nossa. E eu digo isso hoje e vou falar isso até os meus últimos dias. Não despreze o dia de hoje. Não despreze conselho. Não despreze o que Deus está ensinando. Porque agora você pode bater no peito e achar que é o rei, que é a coisa mais... Está tudo dominado. Mas você não sabe o dia de amanhã. E se tem uma coisa que o Senhor leva a sério, são as nossas semeaduras. E não é porque a gente está inserido dentro de um templo que passa por aqui, que significa que estamos comprometidos com o Senhor da aliança. Por isso a sabedoria faz um convite. Olha que coisa interessante. Ela fala de vinho. Como diz no Salmo 75, verso 8. O vinho era preparado com mel e aromas. E isso simbolizava que era para compartilhar instrução e dava a entender, ou quis dar a entender, que essa instrução ela é agradável e benéfica. Por isso ela fala do vinho, porque traz crescimento e traz benevolência. E essa festa jamais se acaba, porque há um convite de Deus para participar disso por toda a eternidade. Irmãos, se algumas coisas aqui nessa terra a gente já se agrada no sentido de ver os cuidados de Deus, para um pouquinho para você imaginar como é que vai ser a eternidade vivendo com Jesus. Como que você acha que vai ser? Por isso, essa festa, ele diz aqui, ela jamais acaba. E quem está convidando para participar é o próprio Deus. Como é que se participa dessa festa? Adotando a sabedoria. Olha que coisa interessante. A sabedoria oferece o que é seu. A sua casa, está no verso 1. Ela oferece os seus animais, está no verso 2. O seu vinho, verso 2. A sua mesa. E ela diz, comei do meu pão, no verso 5. E aí o texto nos fala que é para voltar para ela. Ou seja, deixe o caminho errado a favor do caminho bom. Irmãos, esse tipo de
prática que nós estamos tendo aqui essa noite já não é mais adotado por tantos por falta de apreciar. Mas esse é o papel, quando Paulo diz a Timóteo, em tempo, fora de tempo, instes, corrija, disciplina, oriente. Ainda dá para mudar algumas coisas, ainda dá para reverter o quadro, mas não é possível, segundo o verso de número 6, o 5 e o 6, quando ele faz um convite dizendo, volte-se, ou seja, deixe o caminho ruim e volte para o caminho bom. Outro dia, você se lembrava dos seus 19 anos. Num abrir e fechar de olhos, você virou mãe, virou pai. Passaram-se os anos, você não estudou ou estudou. Você criou uma aliança de uma comunhão tão extrema com Deus que incomoda as trevas. Mas olha bem, foi necessário você escolher um caminho. Sempre será. Sempre será. Se eu perguntasse para você agora aqui, quem não teve uma boa infância, não teve uma boa juventude, levante as mãos, por favor. Quem não teve, perto do que você tem hoje, do que você é hoje, levante suas mãos. É isso. A vida é feita de escolhas. Eu costumo dizer que bendita a hora que o Evangelho entrou na minha família. Mudou. A palavra de morte, a morte prematura, saiu da nossa família. Aquela ação que tinha na nossa casa de justiceiro, não tem mais. Porque entrou a sabedoria. Por isso, o livro aqui diz assim, precisamente o verso, que a sabedoria, ela faz um convite. Deixe o caminho errado para o caminho do bem. Deixe. É um convite. Repete comigo, é um convite. Fala mais forte, é um convite. Não é obrigado. Não é obrigado. Às vezes eu encontro algumas pessoas que passaram inclusive pela casa. E algumas delas não estão tão boas não. Estão bem ruins. E sabe qual é a frase que elas dizem? Eu me arrependo até hoje de não ter aceitado os seus puxões de orelha. Pastor, olha o que eu me tornei. E eu vou respeitá-las. Não precisa citar o nome de ninguém. E nessa hora a gente precisa de graça, porque não dá para você dizer bem feito. Isso não é de Deus. Você merece. Mas elas dizem, olha o que eu me tornei, pastor. Olha a frase que eu ouvi. Eu queria uma chance. Se eu pudesse voltar atrás daquela posição que eu tomei há anos atrás. Quem está comigo aqui já há mais de 10 anos? Levante as mãos, por favor. O que é pregado aqui nessa igreja mudou ou não? Mudou? É o mesmo evangelho? É isso. Sempre será a escolha. Sempre será a escolha. Alguém aqui já foi convidado para usar cocaína? Quem já foi convidado? Levante suas mãos. Quem já foi convidado para uma noite de álcool? Beber até cair? Quem já foi convidado? Eu vou parar com os convites aqui, senão daqui a pouco vai ter irmãos aqui que vão falar assim, saudade! Sai dele agora, coisa ruim. Não vou falar em orgia, que você não quer nem saber do negócio desse, não é? Não vou falar para quem já foi padre na festa junina, etc e tal. Mas às vezes a gente estava sozinho, né? Longe do pai, longe da mãe, ou longe da esposa, longe do marido, longe do pastor, e você precisou de ser forte, sim ou não? Não, não quero. Não quero. O pastor Exildo, meu amigo, estou citando isso porque ele compartilhou comigo essa semana, num podcast que saiu aqui, que ele foi a quarta pessoa que fez um comentário que eu falei, pastor, você não sabe como isso alegra a minha alma. Ele disse, Kleber, eu já apanhei quando morava na região de Guaianazes e era jovem. Eu já apanhei na rua porque eu não quis fumar maconha com a minha turma. Eu precisei lutar fisicamente,
porque os caras me seguraram e quiseram, eu tive que lutar. Ele disse, mas quando eu volto hoje lá e eu não usei, os camaradas olham para mim e falam assim, Exildo, por que nós não te ouvimos? Falou, eu já tive que visitar amigos meus na cadeia. Ele disse, os que me bateram lá atrás, muitos deles pediram oração para mim, pedem oração para mim, e eu louvo a Deus, porque o ambiente em que eu estava, aonde eu vivia, as condições e tudo mais, eram muito favoráveis para eu caminhar para aquilo. E a gente não pode alegar que o ambiente, que o momento, a circunstância, que contribuíram para isso, irmãos. Isso é falta de fé, é falta de identidade. Aqui é um convite, volte para cá. Volte para cá. Por isso, a gente não pode querer justificar os nossos erros baseado em emoção. Porque a fé não é emoção. A fé não é emoção. O que aconteceu na cruz não foi emoção. Veja o que ele fala do verso 7 e verso 9. Quem repreende o zombador, recebe insulto como resposta. Olha só. Quem corrige o perverso, prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. Quem é o zombador? Quem é o escarnecedor? É aquela pessoa que não é ensinável. É aquela pessoa que você vai falar com ela, ela vai zombar, ela vai rir, ela vai escarnecer, vai fazer piada com você, vai sair da sua vida, vai sair do seu ambiente, porque você se tornou para ela uma pessoa que ela não quer. E quer saber de uma coisa, irmãos? É Bíblia. Você vai gastar tempo com um zombador? Qual foi a palavra de Jesus quando você chegar numa aldeia, anunciar o evangelho, eles não quiseram, o que você faz? Chacoalha a sandália dos vossos pés e ensina, ó, eu fiz e ensinei o que tinha que fazer. Então, olha que coisa interessante. Não perca tempo. Ele diz, quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreende o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. Independente do que acontecer, a pessoa que é sábia, ela, quando é repreendida, ela acata. Ela vai entender. Agora o zombador não. O zombador você fala para ele assim, este caminho, esta atitude, essa decisão que você está tomando, pode trazer isto e isto de consequência. Sabe o que ele vai fazer para você, ou vai falar? Ele vai dizer, e daí? Deixa que isso eu me vire. Independente do que vai acontecer com o zombador, ele sempre vai dizer assim, da minha vida cuido eu. Ou ele vai querer pegar, presta atenção, hein? Ele ainda é capaz de querer pegar algumas falhas nossas para dizer, quem é você para falar? Por isso, Salomão está dizendo, com o zombador, não se envolva em ficar lhe dando conselhos, porque ele vai te odiar. Você é muito santo mesmo. Você é muito certinho mesmo. Nossa, você é perfeito demais. E por aí vai. Agora olha o comportamento de gente sábia. E sábia aqui não é no conceito da pessoa que já sabe tudo. É de quem tem o espírito de sabedoria, que quer crescer, que merece gastar tempo. Que a pessoa já disse, não, você está certo. Você está certo. Obrigado por chamar minha atenção. Corrigir ou orientar essa pessoa vai trazer desgaste e aborrecimento. Com o zombador, com o escarnecedor, você vai ter desgaste e aborrecimento.
Eu costumo dizer, irmãos, e isso é sério, viu? Nenhum pastor gosta de perder ovelha. Nenhum pastor. Mas existem algumas circunstâncias que a pessoa não quer ouvir. Ela é pastor de si mesma. Ela se autopastoreia. Já tem gente que não quer congregar. Adianta você ficar falando assim com pessoas. Vou te dar um exemplo. Você vê o mesmo pique, o mesmo ânimo para as coisas do mundo, mas para a casa de Deus não tem sacrifício. Tem gente que gasta tempo, dinheiro, madrugada, o que preciso for, para satisfazer os desejos da sua carne, mas ela não está preocupada com a saúde da sua alma. Aí Jesus fala assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, para onde você vai? Então veja o que o texto está nos dizendo: que corrigir ou orientar zombador, escarnecedor, é desgastar e se aborrecer. Verdade ou mentira? Fala mais forte. Verdade ou mentira? Verdade. Ela sempre vai estar com a razão. Vou te dar um exemplo clássico. Tem hora que a gente acha que é Deus, e aí a gente não deixa Deus tratar com a prole. O filho pródigo chegou para o pai e disse assim: dá-me a minha herança. Primeiro, folgado, ele não tinha herança nenhuma, foi o pai que construiu. O pai deu porque quis, podia falar: vai trabalhar, construa o seu patrimônio, e depois você vai discutir. Aqui comigo não, mas o pai deu. Você não viu o pai batendo o pé, como eu acabei de falar, e dizendo: não, você não vai levar, não é isso. O pai falou assim: tá bom, você quer fazer, você faça. Esse filho foi, você conhece a história, gastou todo o seu dinheiro, viveu uma vida dissoluta, até chegar ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Ele disse: eu pequei contra o céu e pequei contra o meu pai. Eu já não sou digno de ser chamado filho. Ele volta para casa. O pai põe um anel na mão dele, lhe dá uma roupa nova. Há um aborrecimento do filho mais velho com o que o pai está fazendo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O filho mais novo gastou ou não gastou o dinheiro que, entre aspas, lhe era permitido? Gastou ou não gastou? Gastou. Significa que quando ele voltou, ele teve o mesmo direito? Vai receber herança 2 vezes? Está aí. Mas você já fez uso. Tem gente, e eu posso falar isso para você, sobre pena de, mais uma vez, meter o pau em mim. A gente gasta tempo, gasta madrugada. Vou te dar só um exemplo. Para ir no dentista, no médico, em tudo quanto é lugar, a pessoa dá um jeito. Mas quando é para ter um aconselhamento pastoral, ela quer que atenda ela na hora que ela quer. Do jeito que ela quer. E quantas vezes a senhora sabe disso? 2, 3 da manhã nós estávamos aqui. Falamos, ensinamos, choramos. Qual foi a decisão que tomaram depois? Qual é o nome que se gasta? Por isso, Salomão está dizendo: não gaste, filho, tempo com zombador, escarnecedor. Ele nunca vai aceitar. Ele estará longe de observar as suas atitudes e se arrepender. É verdade. Você põe o sábio, ele está olhando a vida do sábio, mas ele está longe de querer. Porque está aqui, irmão, é ele que quer. Essa pessoa, o zombador, ela vai odiar o repressor e vai atacá-lo. Atenção, pai, atenção, mãe, líderes, pastores, obreiros. Não chore, não se lamente. Eu também já fiz isso. Ainda de vez em quando, mas hoje não tanto mais. Sabe por quê? Porque no momento que você repreender, ela vai te atacar. Vai te atacar. Vai falar mal da igreja, vai falar mal do pastor, vai falar mal do pai, vai falar mal da mãe, vai falar mal de quem abençoou ela, abençoou ele, vai dizer que quer mandar na minha vida.
Aí você vai olhar para trás, você deixou de namorar, você deixou de passear, você deixou de ir para churrasco, você chorou, sofreu, não tirou férias, e a pessoa simplesmente hoje está falando mal de você. Faz parte, querido, faz parte. Então o que o texto está nos dizendo é que o zombador, ele sempre vai odiar quem o repreende. E vai ter um falso conceito de espiritualidade. Mais ou menos como Blastínio Dracracma, um dos espinhos da carne, ou o espinho da carne de Paulo. O sábio é aquele que é ensinável. Repete comigo, o sábio é aquele que é ensinável. É isso. Quando um sábio é repreendido, ele agradece e passa a amar quem o instruiu. O sábio é humilde e reconhece os seus erros. Mesmo errando, ele demonstra sabedoria. Quem você é quando é repreendido? Quem você é? Quem nós somos quando somos repreendidos? Levamos para o lado de perseguição, de afronta, de pessoalidade, ou levamos pelo lado ensinável? Mães, vou começar pelas mães aqui. O que é melhor? Você ter uma família que não dá trabalho, filhos que não dão trabalho, ou filhos que dão trabalho? Óbvio, filhos que não dão trabalho. Mas nem sempre eles vão escutar. Mas a mãe e o pai nunca vão deixar de corrigir. Faz parte da vida. Só que chega uma hora que alguns deles vão dizer assim: eu mando em mim, a vida é minha. Ou então, quando eu fizer 18 anos, eu que mando em mim. Essa frase é fantástica. Fantástica. Estava eu um dia na unidade, quando chegou lá um sujeito colocando o dedo na fronte do pai, da mãe, e aí eu fui meditar no Salmo 119, porque meu sangue já estava esquentando. E aí eu dei um pulo em Jerusalém, passei por Sião, passei lá por coisa, e falei, esse rapaz está querendo. Aí uma hora que ele deu um tapa na mesa, eu disse, a senhora e o senhor precisam deixar esse moço virar homem. Você não é homem? Sou homem. Eu falei, perfeitamente. Pague as suas contas, lave a tua roupa, pague a tua luz, pague a tua água, pague o teu papel higiênico, pague a tua comida, pague o teu aluguel e demonstre que você é homem. A partir de hoje, se comporte como homem, deixe seu pai e sua mãe viver. Prove que é homem, porque homem é responsável. Não é isso que está acontecendo. O texto está nos dizendo que quando a pessoa é humilde, ela reconhece os erros. Eu também já participei de situações onde filhos de crentes entraram em erro na unidade. Mas depois de serem repreendidos, hoje, eu encontro pastores que dizem assim, pastor Kleber, bendita a hora que nós tivemos aquela conversa que foi santa. Se tornaram homens, ouviram. Verso 10 e 11, o temor do Senhor novamente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo resulta em discernimento. A sabedoria multiplicará seus dias e tornará sua vida mais longa. Mais uma vez, Salomão está falando sobre temor. Perceba, nós estamos no capítulo 9, ele está dizendo, filho meu, seja temente a Deus. Temer a Deus, irmãos, não é ter medo de Deus. Quando eu era menino, eu confundia isso, de verdade. Eu achava que temer a Deus significava ter medo de Deus, e ter medo de Deus não é temor. Temor a Deus é ter reverência por Ele, é não querer aborrecer o Espírito Santo. Eu diria para os irmãos que o temor ao Senhor é a espinha dorsal de todo o livro de Provérbios. Uma pessoa de sucesso na vida, um casamento de sucesso, uma empresa de sucesso, um ministério de sucesso, é um ministério que tem temor. É quando a gente dá aquele breque e fala assim, eu vou me dar mal. É quando você está no início da pegada errada, você fala, não, para. É quando você entrou no carro, para fazer o errado, você fala, abre o carro, pelo amor de Deus, abre o carro, eu quero, para, eu quero descer agora.
É quando você está na porta de ir para o motel e você desiste. Não é porque ninguém está vendo, é porque você, apesar de estar no caminho do erro, você diz: o sangue de Jesus tem poder, que eu estou fazendo a minha vida. Isso é temor. Temor ao Senhor é aquilo que nos mantém em pé, Senhor. É espinha. Quando se quebra a espinha, a pessoa para de andar, para de ter a condição de estar ereto. O temor do Senhor, eu diria que é o freio moral. Freio moral. Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Às vezes eu digo para a Fernanda: dá uma olhada como é que eu estou. Tá? Aí eu me dou conta e falo: não, deixa eu... outra coisa aqui, porque vai que alguém... Então, sabe, querido, aquela questão assim de não quero gerar escândalo, não quero fazer ninguém pecar. Temer a Deus é conhecê-lo, é honrá-lo, é lhe obedecer. E a sabedoria repreende os seus convidados. Está lá no verso 11, que a sabedoria repreende os convidados. Quantas vezes nós sentamos aqui para cultuar e a gente vê palavras que vêm de Deus, você fala assim: meu Deus, que palavra é essa no domingo? A primeira coisa que alguns fazem é: quem será que está nessa vida? Não, porque Deus está falando, tal, sei o quê. Ué, querido, a sabedoria repreende os convidados. Quantas vezes a gente veio num culto? Eu me lembro que eu tinha uma decisão clara para tomar sobre um assunto. Clara. E aí num culto foi tendo um culto no meio de semana, um amigo veio pregar aqui. E ele estava pregando, e eu tinha primeiro uma quinta-feira. Estava convicto do que eu ia fazer na segunda-feira. Isso era para mim ponto pacífico. Só eu e Deus sabíamos. Terminou o culto. Esse irmão me chama no particular, nós éramos amigos muito chegados. Ele olhou para mim e disse assim: pastor Kleber, eu não sei o que é, mas o Senhor diz assim para você: não faça. Falei: como? Ele disse: não faça. E Deus está dizendo para mim aqui que você sabe o que é. Irmãos, eu não quis, mas eu obedeci. 5 anos depois, eu agradeci de joelho pela decisão que Deus não me deixou tomar. Porque é isso. A sabedoria, como nós acabamos de ver, ela repreende os convidados da mesa. Percebe que tem gente que você está falando agora nesse culto, talvez não esteja entrando, ele não quer ouvir. Por quê? Porque não quer. A mente está cauterizada. Aí, irmãos, de verdade, dá para a gente ficar gastando tempo depois? Fala para mim. A gente deixa de evangelizar pessoas, a gente deixa de cuidar de novos convertidos, a gente deixa de fazer tanta coisa, e algumas mentes cauterizadas, que não estão no culto, que não vêm ao culto, que quebram princípios, que são o que são, e não querem ouvir. Olha o conselho que Salomão dá para o filho: escute o que a sabedoria te repreende. Versos de 12 a 18. E aqui é um convite personificado aqui sobre uma mulher adúltera. A insensatez pede para ser ouvida. Vamos para o verso 12. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. A mulher chamada insensatez é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos. E ela diz: venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo, ela diz.
Água roubada, ela se expressa, é mais refrescante. Pão comido às escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Já tem gente que é capaz de fazer o sinal da cruz aqui quando fazia lá atrás, né? Eu já ganhei aqui alguns fazendo sangue de Jesus tem poder. Mas veja o que o texto fala. Aqui ele coloca a insensatez como exemplo de uma mulher, chamando as pessoas para sair da sabedoria, da ingenuidade. E ela grita: vem para minha casa. Água roubada é mais gostoso, é mais refrescante. Pão comido às escondidas é mais saboroso. Sabe aquela história, a grama do vizinho é sempre mais verde? Ou o fruto da casa do vizinho é mais doce? Isso é uma mentira do diabo. E tem levado muitos homens a perder a família, perder o ministério, perder a carreira, por causa de uma noite de sexo, um minuto de sexo, seja lá o que for. E muitas mulheres. E muitas mulheres. A insensatez acha que com Deus dá para assim, peca, erra, peca, erra, peca, erra, peca, erra. A insensatez diz assim: olha, o pão comido às escondidas é mais saboroso. Aqui você pode caminhar tranquilo, por vários exemplos. Qualquer um deles que você quiser colocar, ele vai se aplicar. Em que sentido? Tudo aquilo que não pode ser feito à luz é porque é pecado. Ou seja, tudo aquilo que a gente sai fora do princípio, aqui a sensatez diz assim: vamos pegar aquilo que não é lícito, porque é mais gostoso. Então vamos entrar pela água roubada, porque ela é mais refrescante. Não é não. Daqui a pouco o preço vai chegar. Qual é o comentário para a gente fechar esse capítulo? Primeiro, quem é essa pessoa que aqui se coloca como a insensatez? É uma pessoa que seduz, que se coloca à frente e te convida para o pecado. Irmão, presta atenção. Se todo mundo pode saber, por que não pode comentar? A insensatez, ela tem como caminho a sedução, ela vai à frente. Por isso diz que ela clama, ela grita. Ela vai apresentar, não tem nada a ver. Isso quer dizer nada. Ela sempre vai apresentar um caminho de sedução, como se fosse tranquilo, porque faz parte do veneno dela, do que ela tem para oferecer. Verso 13, olha que interessante. A mulher tola é espalhafatosa. Quem? A insensata, a insensatez. Ela é simples e não sabe de nada. Abra sua Bíblia em Provérbios 1, 22. Rápido, por favor. Provérbios 1, 22. Olha o que diz o texto. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Tratamos isso no capítulo 1, algumas quintas-feiras atrás. A mulher tola, a insensatez, representa isso. Sobre ela ser espalhafatosa, vá lá para Provérbios 7, verso 11. Veja o que diz o texto que nós vimos há 2 quintas-feiras atrás. Ela é, quem que é? A insensatez. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Esta é a insensata, ou a insensatez. Ela é simples e nada sabe. Veja Provérbios 1:4. Só estou recapitulando com você o que a gente já viu falando sobre a tolice.
ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Quem? A sensatez ou insensatez? A sensatez. A insensatez não. Veja, no caso, ela escolheu um caminho, quem? A mulher insensata. E ela ignora a moralidade, ela ignora as consequências que ela escolheu contra ela. Dispensa comentário. Moral para a insensata? Para o insensato? Não existe moral. Ela vai dar alguns adjetivos para tentar convencer a entrar pelo seu caminho, a ir para o seu leito, a tomar do seu veneno, a usar o teu ouvido, a depositar os ovos de víbora no coração. Sabe como é que a insensatez se apresenta no inferno? Quando ela chega depois de um dia, ela diz ao seu mestre: aqui está o meu fruto do dia. Derrubei mais um, destruí mais um. A insensata, ela escolhe o caminho e ignora a moral e ignora as consequências que ela escolhe contra ela mesma. Mais cedo ou mais tarde, essa conta vai chegar. Abre para mim, Felipe, Provérbios 28, verso 22. Provérbios 28, 22. O invejoso é havido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Aqui um dos exemplos da insensatez. Quando a pessoa ignora os caminhos da sabedoria, ignora o bom senso, ignora o caminho do Senhor. O texto diz do que vai lhe acontecer quando este dia do pavor chegar. Esta mulher, personificada no texto, exemplificada no texto, muitas vezes ela faz o pecado parecer prazeroso e doce. A insensatez é assim. Fernanda contou um testemunho aqui um dia, de um filho de um pastor, que foi andar em companhia de pessoas que não tinha que andar. E a turma, vamos, tem nada a ver, etc e tal. E aquele rapaz foi para uma balada, dormiu no carro, os caras desceram, fizeram um assalto, e naquele assalto, ele estava dormindo, mataram uma das pessoas no caminho. Só que ele estava dormindo. E quem assaltou, quando viu a tragédia, foi embora. Quando a polícia chegou, pegou quem dormindo no carro. Adivinha quantos anos de cadeia ele pegou? Pergunte se a justiça quis saber da história dele. Não é? Bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. A insensatez, ela faz o pecado parecer doce e prazeroso. Quantos homens estão acabando com a sua vida por causa de conversa mole para boi dormir? Quantas mulheres estragam os seus dias futuros de bênção, conversa mole para boi dormir? Sem a gente entrar em detalhes, né? Tem um escândalo acontecendo aí na sociedade brasileira. Escolhas são escolhas, não é? O pecado sempre, ele vai ter uma isca. Vai ser a insensatez. Vai parecer doce e prazeroso. Porém, não se esqueça, por trás dessa coisa doce, por trás dessa coisa prazerosa que a insensatez te oferece, ela tem, para quem lhe segue, uma prenda chamada morte. Morte, às vezes física,
morte espiritual, morte ministerial, morte conjugal, morte empresarial. Quantos homens estavam no auge da sua carreira por causa do que quiseram ouvir, o caminho que quiseram seguir, perderam o respeito dos filhos, perderam o respeito da esposa, perderam o respeito do marido ou dos filhos, caiu em descrédito, ninguém mais quer saber. É o preço, querido. É o preço, está no lucro. Tem gente que paga com a vida, não é? Quantas vezes você recebe um conselho pastoral: não é tempo, espere, aguarde. O senhor não quer a minha felicidade? O senhor não quer o meu bem? Tá bom, então tá. Talvez a unção, talvez aquilo que o Espírito nos mostra, talvez aquilo que a Santa Escritura nos oriente, só sirva para mim. Talvez alguns tombos que a gente já tomou na vida, só serviu para nós. Por isso, não se esqueça, por trás de tudo que ela oferece, tem morte. Lembre-se, somente os puros de coração, diz a Bíblia, é que verão a Deus. A loucura oferece águas roubadas e pão comido às ocultas. Vamos repetir? A loucura oferece águas roubadas e pão comido às ocultas. É o verso 17. E o último verso, 18. A loucura ilude os seus convidados para levá-los à morte. Mas eles, volta para mim, Felipe, por favor, querido. Verso 18, aqui do capítulo 9. Mas eles nem imaginam que ali, no banquete da insensatez, da loucura, estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. A gente termina aqui, fechando o seguinte entendimento que a palavra fala. Todo o livro de Provérbios vai tratar sobre ensinamentos de vida, de sexo, de escolha, de fé, de Deus, de prioridade, de amizade, de preguiça, de trabalho, de ser alguém que compartilha o pão, etc. De você se preocupar com a vida. Mas ele vai trazer em todo o tempo o seguinte: filho meu, se ouvires. E aí, irmãos, não sei se nós teremos essa oportunidade, mas quando Salomão escreve o livro de Provérbios, ele escreve o livro de Provérbios antes da queda. Ele está cheio. Ele não caiu. Mas olha que coisa interessante. O homem mais sábio, que a Bíblia diz que o Senhor lhe deu sabedoria, perdeu para ele mesmo. Quando você encontrar no livro de Eclesiastes, eu não vou lembrar o capítulo nem o verso agora, mas ele vai se expressar assim: eu fiz tudo que eu quis fazer. Eu quis plantar vinha, plantei. Eu quis bosque, eu fiz. Eu quis ter um zoológico, ele teve. Salomão vai dizer no livro de Eclesiastes, que é o livro onde ele diz: vaidade, vaidade, tudo foi vaidade. Agora olhe para mim. Você está vendo um livro de Provérbios que ele está dizendo para o filho que não fazer. E no final, esse homem constrói templos a outros deuses dentro do território de Israel. E lá no livro de Reis, vai dizer, livro de Crônicas, que as mulheres lhe perverteu o coração. A culpa é das mulheres? Não. A culpa é dele. Ele que deixou de ouvir. Ele que não quis andar. Tem muita gente jogando as suas escolhas erradas em cima das suas frustrações e problemas. Se cada vez que eu me aborrecesse na vida, eu fizesse uma lambança, eu estava lascado. Mas eu vou mudar. Vou mudar um pouquinho para... Se cada erro que eu fizesse na vida, eu comesse um bacon inteiro, que tamanho que eu estava hoje? Agora ficou bom, né?
Já imaginou? Estou chateado. Dá essa manta de bacon aqui. Frita aí, filho. Vou comer essa bacon. Quer saber? Frita esse saco de batata inteirinho. Eu vou comer agora. Eu estava assim, ó. Coração velho estava onde? Deus tem culpa? Às vezes Deus está dando livramento e a gente está querendo luta. Há um caminho. De um lado, banquete de sabedoria. Do outro lado, o banquete da loucura. Qual deles você quer comer? Deus não vai dizer para você mais nada. Tipo, ei, eu estou aqui, hein? Ó, não, ele já falou. Já disse. A sabedoria está gritando. Sabe o que está acontecendo hoje à noite aqui nessa igreja, nessa casa? Você sabe? A sabedoria está gritando. Está quente, irmãos. Está quente. Você está cansado. Eu estou cansado. A gente poderia estar em casa agora banhado, já ter jantado. Você poderia estar no mais relax da sua casa. Você escolheu vir para o culto, ouvir uma noite de ensino. Quantas vezes eu entrei dentro da igreja disposto a tomar decisão errada, e quando eu cheguei, Deus usou um pastor, um presbítero, uma irmã, um jovem, e disse: filho meu, a sabedoria está gritando. Hoje ela está gritando, eu não sei para quem, mas ela está gritando: não faça, não vá, não tome essa posição. Mas eu aprendi, irmãos, fui comunicado, vai. Às vezes eu falava assim: vai com Deus. Hoje eu não posso falar, porque como é que eu posso falar para a pessoa ir com Deus debaixo de uma ação que Deus não está? Eu estou querendo abençoar aquilo que não é santo. Mas o que eu posso fazer é dizer: que o Senhor tenha misericórdia, boa sorte. Isso é educação. O banquete da sabedoria me faz, às vezes, parar, sentar e esperar o tempo de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Fique em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmão Saulo, o senhor pode orar por nós? Na oração final, por favor. É um prazer recebê-lo aqui. Glória a Deus. Por favor,